Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3, de versos de 16 a 26. Daniel 3, 16 a 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus, demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Amém? Orar. Senhor, pedimos nessa noite a orientação da Tua Palavra, para que possa Deus nos orientar, nos dar sabedoria para enfrentarmos o presente mundo, fazendo a Tua vontade e não a nossa. Perdoa o nosso pecado, ajuda-nos a fazer aquilo que honra e glorifica o Teu nome de Cristo. Eu oro. Amém. Quais são os teus valores? Quais são os teus valores? Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Valores. Quando nós enfrentamos, irmãos, obstáculos em nossas vidas, nós precisamos depender de Deus para vencermos esses obstáculos ou permanecermos firmes diante desses obstáculos. O mundo, ele estabelece valores para que nós venhamos a seguir esses valores. Só que esses valores, eles são contrários à palavra do Senhor. Eles afrontam a santidade do Senhor. E o crente, no viver nesse mundo, ele não deve olhar para o mundo, ele deve olhar para o Senhor, para o seu Salvador Jesus Cristo, para que ele possa remir o tempo aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa é certa, irmão, nós, com certeza, sempre enfrentaremos conflitos quando desejarmos fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então a vida cristã, ela é uma tomada diária de decisões em busca de fazer aquilo que agrada a Deus, e não a nossa vontade e não ao curso desse mundo. Por quê? Porque Deus exige dos seus filhos a santidade. E nós vamos ver nessa noite que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo. Daniel é um dos levados cativos junto com o povo de Israel para a Babilônia, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e o Senhor entregou os israelitas na mão de Nabucodonosor em razão da sua idolatria. O povo estava idólatra, ou seja, fazendo as coisas de deuses estranhos do mundo e não adorando ao Deus verdadeiro. E junto com Daniel foram levados da parte real 3 jovens da linhagem real dos israelitas, Ananias, Misael e Azarias.
E eles foram escolhidos, o capítulo 1 narra, pelo rei Nabucodonosor, para que fossem instruídos com base na ciência dos caldeus e pudessem se apresentar diante do rei Nabucodonosor. Então, sabedoria, ciência, conhecimento e habilidade para servirem ao rei. E eles eram de uma linhagem real, esses jovens. E Daniel, conforme a palavra de Deus diz, nós lemos no versículo 8 do capítulo 1, ele se destacou junto com esses 3 jovens. Por quê? Ele decidiu no seu coração não gozar das regalias do reino de Nabucodonosor. Então, alguns comentaristas dizem que ele não quis se contaminar. Por quê? Porque aquelas iguarias finas que eram servidas, o vinho, tudo aquilo que era servido, anteriormente ele já tinha sido servido aos deuses estranhos. Então, ele sabia disso e não queria se contaminar. Também, muitas dessas iguarias poderiam ser proibidas pela lei, como, por exemplo, comer porco. E aí eles se contaminariam conforme a lei do Senhor. E também a intenção do rei Nabucodonosor era de transformar esses jovens em adeptos, caldeus adeptos, aquela cultura daquele povo. Também muitos comentaristas dizem que a intenção deles não era ter prazer enquanto que os demais cativos passavam dificuldades. Mas não importa, irmãos, o que resolveu é o que importa no coração de Daniel, não se contaminar com as coisas que não agradavam ao Senhor. Ele separou-se e ele pediu ao chefe dos eunucos para que pudesse ser alimentado, não com aquelas iguarias, mas com legumes, com água, para que ele pudesse ficar separado. Então, Deus, ele abençoa quando um filho seu, de coração, busca fazer aquilo que agrada. E o chefe dos eunucos, ele, depois de 10 dias de experimentar Daniel, viu que Daniel e seus colegas estavam muito mais robustos do que aqueles jovens que estavam comendo das iguarias do rei. Por quê? Porque eles estavam se contaminando com as coisas do mundo, mas esses jovens não. Então, irmãos, importa a nós é sabermos de que a vontade de Deus está sobre todas as coisas. Por quê? Porque as coisas que o mundo nos oferece ficarão nesse mundo. Elas são passageiras e nós não poderemos levar. Agora, um testemunho deixado aqui nesse mundo, uma vida consagrada a Deus, glorificando a Deus com santidade, vale muito mais. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, o que saiu da mente, do coração desses jovens foi o que eles estavam cheios, da presença do Deus vivo. Por quê? Porque eles foram ensinados lá em Jerusalém pelos seus pais de como deveriam cumprir a lei, como guardar a lei, como agradar ao Senhor. Jovens, 16, 17, talvez 18 anos, escolhendo fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque tinham pessoas que orientavam. Eu não tive uma orientação tão firme como esses jovens, mas graças a Deus que em um determinado período da minha vida eu escolhi fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então Daniel estabeleceu valores e ele não quis abrir mão se contaminando com as coisas desse mundo. O conflito na vida do crente, mundo versus cristianismo, o inimigo e o que agrada a Deus. E isso é diário, irmãos. O conflito ocorre em razão de que o mundo quer sufocar os valores que nós temos como salvos em Cristo Jesus, que nós não venhamos a permitir. E nós vamos ver nessa noite como esses jovens agiram e como é um ensinamento para as nossas vidas. O rei Nabucodonosor viu na vida de Daniel e desses jovens valores cristãos. Ah, mas Cristo não estava lá naquela época. Nós vamos ver que Cristo já estava lá naquela época. Valores cristãos na vida. Por quê? Porque como cristão nós precisamos estabelecer valores para nos, versículo 16, diferenciar desse mundo. Versículo 16 diz, respondeu Sadraque, Mesaque e Abdinego. Responderam. E disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Nós não vamos te responder sobre aquilo que tu estás nos obrigando a fazer, que é adorar os teus deuses. Nós não vamos deixar que os valores do mundo confundam os nossos valores. Nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. Esses jovens cativos tiveram seus nomes trocados. Ananias é o chamado Sadraque aqui do versículo 16.
Misael é o chamado Mesaque, Azarias é o chamado Abidnego, juntamente com Daniel, que foi chamado Beltesazar, conforme o capítulo 1 de Daniel fala, eles tiveram os nomes trocados, por quê? Porque o rei queria empurrar a goela abaixo os valores caldeus na vida desses meninos e trocou o nome deles para confundi-los, mas nós não vamos aceitar, rei. Nós não vamos nem adorar essa estátua que tu fizeste, que quando tiver que tocar os símbolos, o som de músicas, nós deveríamos nos prostrar, nós não vamos nos prostrar. Por quê? Porque nós temos valores diferentes dos valores que tu quer nos impor. Tu trocou os nossos nomes, mas não vai trocar o nosso coração. Os nossos valores são superiores porque nós servimos ao Deus. Eles se negaram a serem chamados por aqueles nomes e se negaram a adorar a estátua que o rei havia erigido. Custava a vida deles? Custava a vida deles. Poderia custar, mas eles ficaram ao lado do Senhor. Por quê? Porque eram jovens que foram criados com base na palavra do Senhor. Jovem, não abra mão dos ensinamentos dados pelo teu pai, pela tua mãe, o que tu aprende na escola dominical. Não abra mão disso. Permaneça firme servindo a Deus e não ao mundo, porque o mundo vai te levar para caminhos que não são os caminhos do Senhor. Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Versículo 16. Por quê? Porque nós não vamos adorar. Porque, rei, tu conhece quem nós adoramos. Tu está querendo forçar a barra. Nós já mostramos com a nossa vida quem nós adoramos. E tu não vai mudar, mesmo que custe as nossas vidas. Nós temos valores que tu já conhece. E tu tem que respeitar esses valores. Nós não vamos adorar a tua estátua. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles estavam na perfeita vontade de Deus, mesmo correndo risco de vida. E eles mostraram com suas vidas. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que confessar-me diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Devemos deixar claro, como esses meninos deixaram claro para Nabucodonosor: Deus é o meu Senhor. Nada nesse mundo vai me afastar de servir a esse Deus maravilhoso que me salvou da condenação, do pecado. Eles mostraram, irmãos, a quem eles serviram. Eles deixaram claro para as pessoas com quem eles se relacionavam: eu sou um crente, eu não tenho vergonha de dizer, eu levanto a bandeira do cristianismo, para a honra e glória do nosso Deus. Ananias, Misael, Azarias mostraram seus valores, se diferenciaram daqueles jovens, daquilo que Nabucodonosor queria estabelecer na vida deles. Então esse é o primeiro valor que deve ser estabelecido. O segundo valor, versículo 17, eles estabeleceram valores para mostrarem que eles tinham um Deus. Então nós devemos estabelecer valores para mostrarmos que nós temos um Deus verdadeiro, não uma estátua, não um Deus de barro, não uma imagem, mas um Deus verdadeiro. Versículo 17, eis que o nosso Deus, meu Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles não estão desafiando o rei. Eles estão mostrando que eles creem em um Deus verdadeiro, um Deus superior a isso tudo que está acontecendo, que poderia levá-los a morrer naquela fornalha ardente. Eles mostraram no dia da angústia em quem eles confiavam e em quem eles esperavam. Se ele quiser, ele vai me livrar, mas se não quiser, eu vou morrer. Mas eu não vou negar esse Deus. Quantos e quantos têm morrido no Afeganistão pela perseguição do Evangelho, em países muçulmanos, em países islâmicos, em países comunistas, não têm negado o Evangelho, porque tem valores. Agora, quantos têm negado o Evangelho seguindo o curso desse mundo? Quais são os teus valores? Esses meninos mostraram que realmente eles criam nesse Deus verdadeiro no tempo difícil, porque é muito fácil dizer que é ser crente quando o vento está soprando a teu favor, mas quando a coisa engrossa, é que nós somos provados e aprovados como foram esses meninos, Ananias, Misael e Azarias.
Estabeleceram valores com o objetivo de confiar na provisão de Deus. Na provisão de Deus. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Pode nos lançar lá. Ele pode nos livrar. Se ele quiser. Se ele não quiser, eu vou glorificar dele, a ele com a minha vida, seja na vida, seja na morte. Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Estabelecer valores. Em dias de culto, devemos estar na igreja, congregando ou acompanhando pela internet, se nós não temos uma outra atividade que possa nos impedir. Isso é estabelecer valor. Isso é valor de um crente. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Aí surge um emprego e o camarada vai trabalhar no horário do culto, todos os domingos, ou a maioria dos domingos no mês. Qual é o valor desse camarada? Ele pede um emprego para Deus e na hora de ver aquilo que está sendo oferecido, é do mundo. O mundo quer te tirar de diante da palavra de Deus, quando ela é pregada, quando tu pode participar, quando pode ter comunhão. Ah, mas eu preciso me sustentar. Se Deus quiser, eis que o nosso Deus a quem servimos é que pode nos dar ou nos livrar. Ele não tem obrigação, mas ele tem prazer quando nós colocamos o coração como esses meninos de servir ao Senhor. E isso é um desafio para a minha vida, para a vida dos irmãos. Nós não podemos permitir que essas coisas tirem da comunhão perfeita com Deus. Que eu não possa ter o meu tempo a sós com Deus, o meu devocional, porque a correria do dia a dia, por causa desse meu emprego, que talvez em vez de ganhar R$1.000, eu estou ganhando 1.100, e ele está me tirando o prazer de servir a Deus, e até de dar um testemunho, talvez aonde eu esteja, porque vai trabalhar numa empresa de bebidas, ou uma empresa de cigarros, alguma coisa assim. Ou vou me mudar para um local porque eu vou ser promovido, mas lá tem uma igreja, lá eu posso cultuar a Deus. Valores, estabelecer valores para servir, mostrar quem eu sirvo, não o mundo. Mas eu sirvo ao Deus verdadeiro. Deposite a confiança em Deus. Se Ele quiser, será. Se não, Deus seja glorificado. É o que disseram esses meninos. Devemos fazer a nossa parte. Dar o testemunho e deixar que Deus supra as nossas necessidades. Cristo disse em Mateus 26:42, seja feita a tua vontade. Não que ele quisesse fugir da cruz, não. Ele mostrou com isso que a vontade de Deus era superior, que ele veio para cumprir o propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados. Faça a tua vontade, não como eu quero. Eu vou ter que sofrer, vou. Mas é para isso que tu me colocou aqui nesse mundo, Senhor. Por que eu não vou sofrer? Não que o crente deva viver sofrendo, mas ele deve, nas provações, mostrar a glória de Deus. Porque, como falei, em tempos de bonança, talvez eu nem vai me lembrar de Deus, talvez eu vou passar todo o mês de fevereiro, março, abril na praia, porque é mais confortável para mim do que eu glorificar a Deus. Conhece crente que faz isso? A tua vontade, Senhor. Mostra-me a tua vontade. Tu é um Deus verdadeiro, então na tua palavra eu tenho a tua vontade, mas abra a palavra, ore, medite, para que tu possa entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé genuína, nós não vemos, nós demonstramos com atitudes, com palavras, com a espera em Deus, a esperança de que Deus irá prover. Por quê? Porque eu estou confiado. Ah, mas está levando 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa. Eu tenho passado experiências na minha vida nessa área. Eu preciso ficar firme. E esses jovens, quando eu abri aqui para preparar a mensagem, foram um desafio para a minha vida. Por quê? Essas circunstâncias são momentâneas. Ah, o fogo está ardendo, a fornalha está mais quente, tá? Mas continue firme. Esses 3 jovens seriam lançados na fornalha, mas mostraram que confiavam num Deus verdadeiro, na provisão do Senhor. Versículos 17, já lemos, agora 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não estão desafiando. Não estão desafiando o rei, mas estão mostrando que eles confiam no Deus verdadeiro. Ele vai, se for a vontade dele, nos livrar. Se não, Senhor, pode nos lançar lá. Nós estamos prontos para fazer a vontade do Senhor. Versículo 20. E ordenou aos homens, o rei Nabucodonosor, mais poderosos que estavam nos seus exércitos, que atassem a Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, está ali, né? Para que fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Versículo
22, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então o rei se irritou tanto com o testemunho desses jovens que ele mandou aquecer 7 vezes mais. Assim acontece conosco, irmãos. Nós muitas vezes somos retalhados no nosso trabalho, nas nossas atividades, no relacionamento com a família, porque nós mostramos o Deus verdadeiro que nós queremos e as pessoas não querem crer. E aí elas começam a nos retalhar, começam a ter essas atitudes, nos agredir com palavras, com atitudes, com isolamento, mas isso faz parte do servo que quer fazer a Deus. Ah, mas nós iremos morrer, não importa. Foram provados e aprovados. Melhor morrer e glorificar a Deus do que viver e ultrajar o sangue de Cristo, que muitas vezes nós pisamos com um mau testemunho. Eles tiveram isso por vitupério. E aqueles que carregavam, que morreram, não foram os jovens, eles foram lançados na fornalha e eles sobreviveram. Por quê? Porque estavam fazendo a vontade de Deus. Volto a frisar, Deus não tem obrigação nenhuma, mas Ele tem prazer em abençoar seus filhos quando o seu filho está no centro da vontade desse Deus verdadeiro. Quais são os teus valores? O que tu tem colocado espiritualmente diante de Deus como principal na tua vida? Será que é o testemunho ou será que é se envolver com as coisas desse mundo? Não podemos levar muitos fardos, irmãos. A carreira espiritual ela é pesada. Deixe os fardos que Deus tem que levar e leve os fardos que nós temos que levar. Tu e eu temos que levar alguns fardos, sim, mas deixe o fardo principal. Mostre quem é o Deus verdadeiro e Ele vai auxiliar, Ele vai livrar, porque tu estabeleceu valores e está vivendo conforme a vontade de Deus. Não importa que a fornalha esteja ardendo 7 vezes mais. Deus vai te abençoar. Mostre os valores. Antes o versículo 24 e 25 do capítulo 3 de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa falando, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados? Responderam, sim, ó rei, é verdade. E o rei disse, eu porém vejo 4 homens atados, não soltos, andando e passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo presente aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo em pessoa presente com esses jovens. Por quê? Porque é nessas horas, irmãos, que Cristo está conosco. Porque Ele prometeu que todas as vezes, em todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele vai estar presente conosco. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde? Na fornalha ardente, no momento da dificuldade e também na alegria, porque Deus tem prazer em estar conosco também na alegria. Mas nós muitas vezes na alegria não temos prazer em mostrar esse Deus verdadeiro, porque nossas atitudes são contrárias àquilo que agrada a Deus, porque nós estamos servindo ao mundo. Então mostrar valores cristãos é o que nós devemos. Paulo lá em Atos 21, 13, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e me magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado em Roma, mas ainda a morrer, em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo sentia-se honrado em sofrer pela causa de Cristo quando ele tinha que voltar e pregar a palavra em Jerusalém, aonde ele tinha sido perseguido e continuaria sendo perseguido. Tinha valores. Então, mostrar os nossos valores cristãos, em primeiro lugar, para nos diferenciar, em segundo lugar, para mostrarmos que nós temos um Deus verdadeiro. E por último, rapidamente, para mostrar uma decisão pessoal. Versículo 18 do capítulo 3 de Daniel. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Uma decisão pessoal. Da onde veio essa decisão? De dentro do coração. Então, quando nós temos Cristo verdadeiramente habitando na nossa mente e no nosso coração, nós teremos intrepidez para mostrarmos que fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses. Por quê? Porque nós já decidimos isso antes de vir aqui para a Caldeia, para a Babilônia, antes de que tu levantasse essa estátua,
E antes de que tu nos ordenasse que nós adorássemos essa estátua. Nós já temos isso antes decidido, é uma decisão pessoal. Não importa o que vai acontecer. Eu vou ficar do lado daquilo que agrada ao meu Deus. Permaneceremos fiéis àquilo que nos comprometemos. É uma decisão diária, irmãos, e parte de um coração. Agora, um coração submisso ao Senhor. Como? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através de uma vida de santidade, através de uma vida de testemunho que honre e glorifique ao nosso Deus. Fica sabendo, versículo 18, partiu então desse coração. Deus dá livre-arbítrio. E aqui eles mostram que eles escolheram. Isso é livre-arbítrio. Pode até fazer as coisas que não agradam a Deus, mas eles escolheram o que agradava a Deus. E isso é pessoal. Eu posso pregar e o irmão que me está assistindo em casa e presente sair daqui sem nenhuma mudança. Como pode o irmão decidir em fazer aquilo que agrada ao Senhor se ainda não está fazendo? E se está fazendo, ser desafiado a continuar glorificando a Deus com a tua vida. No momento, nas necessidades que nós passamos, sejamos fiéis para que nós possamos, com essa decisão de coração, independente da circunstância, permanecermos fiéis servindo ao nosso Deus. Por quê? Porque nós temos um coração transformado, um coração lavado, um coração que reconhece o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é fácil decidir, irmão e irmã. Não é fácil. Mas é preciso. Precisa coragem, precisa um coração determinado e dependente do Espírito de Deus. Se eu desejar me consagrar, vai ter luta, mas faça. Lute com o Espírito de Deus e o poder da palavra. Fica sabendo, versículo 18, nós decidimos, rei. Tu não vai mudar, não vai mudar. E estamos mais uma vez lembrando, jovens de 16 anos de idade. O que acontece com os nossos jovens de 16 anos hoje? Influenciados por internet, por Facebook, por TikTok, por não sei mais o quê, levados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Usa esse exemplo para a tua vida de fidelidade, jovem. Que jovens que escolheram em servir a Deus, se tu tens Jesus Cristo como Salvador, permita que o Espírito de Deus, dia a dia, te domine para que tu possa fazer aquilo que agrada a Deus. Sepultar o velho homem, porque o velho homem ainda está dentro de nós. E ele está conspirando. A luta é diária, mas a vitória é daquele que tem o Espírito dentro de si. Muitos crentes hoje não têm essa visão de consagração. Estão na igreja, querem servir ao Senhor, mas às vezes quando a circunstância aperta, eles fogem. Por quê? Porque não está sendo como eu quero. Assim não dá para ser crente. Quantas e quantas pessoas passaram por essa igreja com essa atitude? Porque não tiveram um coração resoluto, um coração decidido. Não importa o que aconteça. Pode esquentar a chapa. Eu vou ficar firme servindo ao meu Deus. E isso é uma decisão e isso deve evoluir dia a dia. Não é de uma hora para outra, com um clicar de dedo que vai mudar, não. É uma submissão à palavra de Deus. É uma oração silenciosa dia a dia, onde tu estás diante do problema, da dificuldade, para que Deus possa te dar vitória, para que Deus possa dar força e permanecer firme nessa decisão. Santidade, separação, precisa ser exibida na vida do crente, não pode ser só de boca, só de mente, de entendimento. Ela precisa ser exibida dia a dia no relacionamento com os incrédulos, que lá que é difícil de demonstrar santidade. Com os crentes é muito fácil, mas também é necessário ser santo e demonstrar com suas atitudes, palavras, para que aqueles que ainda não estão consagrados possam se consagrar. Então esses 3 jovens não quiseram prostrar-se diante da estátua desse rei. Foram ensinados, tinham conhecimento, porque desde a infância escolheram, decidiram servir ao Senhor. Qual a tua decisão em relação aos valores para a tua vida? Temos muitas coisas a fazer, compromissos, prioridades, mas as coisas de Deus muitas vezes nós não colocamos como prioridade na nossa vida. Vamos fazer os planos agora para o próximo ano. Às vezes eu não coloco nada espiritual. Talvez se tu não fizeste nesse ano, irmão e irmã, não tenha se determinado, não tenha tido um coração pronto a fazer o que agrada a Deus, meu desafio aqui para 22, tu possa
estabelecer valores que vêm de encontro à palavra do Senhor, que vêm de encontro à vontade de Deus, que glorifiquem a Deus, que santifiquem a tua vida dia a dia, para que tu possa melhor servir a Deus e ser uma luz nesse mundo, sal nessa terra, para que as pessoas que vivem em trevas possam ser transformadas, aguardando o dia glorioso, ou que Deus te chame pela morte física, que pode ser a qualquer momento, ou o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos arrebatando. Como Ele vai me encontrar? Quais serão os meus valores nesse dia? Cada um deve responder para si. Muitas vezes precisamos correção de Deus e reclamamos, mas Deus precisa fazer, nos sacudir, para que nós possamos nos voltar, ter corações decididos a praticar o que agrada a Deus, estabelecer valores, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Rapidamente, para encerrar, eu quero contar uma ilustração de uma poesia chamada A Cruz Trocada. Ela está lá no livro Mananciais do Deserto, de Lady Kalman, livro devocional diário. Eu tenho feito sempre, todos os dias, desde 1992 eu ganhei esse livro, todos os dias eu tenho o devocional do dia, a cada dia, 365 dias, cada devocional bota aí, de 92 para cá, multiplica por número de dias, quantas vezes eu já li. Então esse é o da Cruz Trocada. É a história de uma mulher muito cansada e achou que aquela cruz que ela levava era muito pesada para a sua vida. E ela desejou trocar essa cruz. Certa vez ela dormiu e teve um sonho. E o local que ela estava é um local que estava cheio de cruzes. E ela contemplou aquelas cruzes. E ela disse assim: eu vou trocar minha cruz por uma daquelas cruzes ali. Porque essa minha cruz aqui ela é muito pesada. E ela olhou uma cruz pequena, linda, cravejada de ouro e pedras preciosas. E ela disse: essa cruz eu posso carregar, porque ela era frágil, pequena, a mulher. E ela disse: essa cruz eu posso carregar, porque ela é uma cruz pequena, é de ouro, é pedras preciosas, essa eu vou poder levar. Então ela colocou em cima do seu corpo frágil, franzino, e estremeceu sob o peso daquela cruz. As pedras e o ouro eram lindos, mas o peso era demais para ela. Aí a seguir ela contemplou e viu uma outra cruz bonita, de flores entrelaçadas em redor do tronco e dos braços que tinha naquela cruz. Aí ela deixou aquela cruz de pedras e pegou aquela cruz de flores e colocou sobre ela. Ela pensou: essa eu posso carregar, uma cruz de flores, só que nas flores havia espinhos que lhe feriram os ombros e o corpo. E aí ela resolveu deixar aquela cruz também, porque aquela cruz ela estava sendo um problema para ela. E aí ela, quando foi deixar a cruz, ela olhou uma cruz e achou aquela cruz lá tão linda, tão maravilhosa. Ela contemplou aquela cruz, não tinha nada que chamasse atenção, a não ser palavras simples, sem joia, sem entalhe, mas palavras de amor inscritas naquela cruz. E ela colocou aquela cruz sobre ela, e aquela cruz serviu como uma luva nela. E ela saiu toda faceira com aquela cruz nas costas. E aí ela parou e depois olhou aquela cruz e contemplou. Quando ela viu, era a própria cruz dela, que ela achava que era pesada e que ela queria trocar. Então, irmãos, assim acontece nas nossas vidas. Nós achamos que a cruz que nós carregamos, ela é muito pesada para as nossas vidas. Por quê? Porque nós invejamos o outro, que tem riquezas, que tem ouro, talvez tenha uma família enorme, que tenha uma posição social avantajada, que tem outros benefícios que nós não temos. Por quê? Porque essa pessoa tem valores diferentes dos valores que nós devemos ter para viver nesse mundo. Então, a nossa cruz que Deus nos dá para levar, ela é a própria. Não para aquilo que nós desejamos, mas para a capacidade que Deus nos dá para suportar essa cruz. Porque por nós mesmos, nenhuma cruz nós vamos conseguir suportar. Mas quando Deus nos capacita, nós vamos carregar a cruz, porque é Ele que nos capacita a carregar essa cruz. Então, irmãos, lutas existem, lutas existirão em 2022, sim, e talvez sejam piores do que nós sofremos até hoje. Mas não desista, não reclame, carregue a tua cruz, fique fiel, sirva a Deus em espírito e em verdade, estabeleça valores que te diferenciem como um crente.
desse mundo e talvez de outros crentes que se digam crentes, que mostre que tu tem um Deus verdadeiro que domina sobre a tua vida, que tu glorifica Ele, que tu santifica Ele, que tu vive de forma a esperar o retorno do Salvador e que exiba uma decisão que tu fez de servi-lo de coração, sem imposição nenhuma, porque tu tem prazer em servir esse Deus que te salvou e que um dia te levará para estar eternamente na presença dele. Então não queira as coisas que Deus não quer. Ore, peça em oração: Senhor, me orienta nesse ano que vai se iniciar, que eu possa trabalhar num local que eu glorifique o teu santo nome, que eu possa me relacionar com pessoas, que eu possa mostrar um testemunho de vida, que eu confio em ti. A fornalha vai estar quente, Senhor, mas eu sei que tu estás comigo, tu não me abandona todos os dias até a consumação dos séculos. Então não queira fazer as coisas para Deus de forma negligente. Proponha no teu coração. Faça aquilo que vá glorificar ao Senhor. Exemplo de Daniel e de seus companheiros que decidiram não se contaminar com as coisas desse mundo. Tiago 2, 14 a 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 18. Versículo 17. Assim também a fé sem obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras não salvam. Mas as obras, irmãos, é o legado que o crente tem para deixar para esse mundo pecador, contrário a Deus, como deixaram esses homens. Uma vida que se separou de se contaminar com as coisas do mundo. Está registrado na palavra de Deus. Não vai estar registrado na palavra de Deus aquilo que nós estamos fazendo e faremos até que Deus nos leve. Mas vai ficar marcado na vida de talvez pessoas que podem ser salvas pelo nosso testemunho, irmãos. Então que nós possamos ter valores que mostrem a nossa fé diante das pessoas que não creem em Cristo como Salvador. As obras não salvam, mas são os valores que demonstram que eu realmente sou uma pessoa salva, devido a esses valores estabelecidos em razão de que Cristo é o Senhor da minha vida. Não permita que nada atrapalhe a comunhão com o Senhor. Faça aquilo que tu tem que fazer e o impossível deixa para Deus. E aquele que nos acompanha pela rede social que ainda não crê em Cristo como Salvador, para estabelecer valores que agradam a Deus, o primeiro passo é receber Jesus Cristo como Salvador. Precisa ter uma vida transformada, para que haja uma transformação de entendimento e de valores, para que aí, a partir daí, tu possa viver de forma a agradar a Deus. Então, o meu apelo, o meu convite é que tu possa nos procurar pelas redes sociais, pelo telefone, e nós podemos, através da palavra de Deus, como tu pode ser também um Ananias, um Misael e um Azarias, homens que glorificaram a Deus com suas vidas. Que Deus receba honra e glória de nossas vidas, irmãos, nos dias que faltam nesse ano de 2021 e que 2022 nós possamos mantermos firmes, fiéis, honrando e glorificando o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, porque é ela, ó Deus, que transforma a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos dia a dia viver de forma a te agradar, de forma a glorificar o teu santo nome e mostrar que cremos num Deus verdadeiro e que esse Deus verdadeiro tem nos conduzido diante desse mundo mau, ó Deus, para que nós possamos fazer não a nossa vontade, mas a tua vontade, que o nosso testemunho possa impactar vidas, ó Deus. Ajuda-nos a sermos santos, separados para honrar e glorificar o teu santo nome. E também, ó Deus, trabalha no coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, para também ter a mente e o coração transformados. Obrigado por cada um que pôde chegar e nos assistir. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.